E agora a gente vai ao sul do estado, Floriano, que está em alerta, isso por conta das chuvas que estão caindo no território de Floriano, da Princesa do Sul, nesses últimos dias. Temos moradores desalojados, pessoas que precisaram ser resgatadas, tiradas de casa e estão em abrigos. Quem vai trazer informações para a gente é o Cauã Silva, nosso repórter que vem direto de Floriano com informações. Bom dia, Cauã, bem-vindo. Bom dia, Nájila, bom dia a todos que acompanham a revista Meio Norte. A gente está aqui de frente à Catedral São Pedro de Alcântara, em Floriano, mas hoje a gente veio falar sobre os trabalhos de todas as forças de segurança pública por conta das chuvas que atingiram o município de Floriano neste último sábado. E a chuva foi tão intensa, Nájila, que atingiu o município desde as 4 horas da manhã e foi finalizar lá por volta de meio-dia. Foram quase 8 horas de chuva ininterrupta. Por conta disso, vários pontos do município de Floriano ficaram alagados e várias famílias estão fora de casa devido a isso, perderam tudo. E por isso a gente veio falar e atualizar sobre quais são as atuações que estão sendo desempenhadas pela Defesa Civil do município de Floriano. Por isso a gente conversou com Francisco Alves sobre quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para ajudar essas famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade. Acompanhe. Foi uma situação atípica, né? Há muito tempo Floriano não recebia um volume de água como o que ocorreu no último sábado. Chegamos a um volume de 146 milímetros no acumulado e isso causou inúmeros transtornos. O principal deles foi o alagamento, causando inclusive problemas para moradores de várias regiões. 10 bairros foram catalogados com problemas de alagamento e entre outras regiões. Zona rural, por exemplo, também houve ocorrência na zona rural com quebra de barragens e prejuízos também para os trabalhadores rurais. Enfim, foi uma série de problemas onde a Defesa Civil, juntamente e numa atuação integrada com as demais secretarias, dentro de um comitê de crise, outros parceiros como a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro tiveram que agir de forma bem efetiva e bem rápida, né, para tentar minimizar os problemas causados pelas chuvas. Nós estamos finalizando a compilação de dados dos prejuízos, daquelas áreas que foram atingidas, das famílias que foram retiradas dos seus lares para áreas mais seguras e nós vamos ter um apanhado mais fidedigno com as informações logo mais até meio-dia. E Francisco, também em relação aos prejuízos, foram apenas materiais? Houve algum risco de vida nesses alagamentos que aconteceu aqui no município? Nos registros que nós obtivemos não houve prejuízo à vida, né? Teve realmente muitos prejuízos materiais, ainda estamos compilando esses dados e aí a gente precisa de um cenário fidedigno para poder passar essa informação para o Poder Executivo e a partir daí buscar reforço e apoio nas outras instâncias estadual e federal. As chuvas irregulares ainda são um alerta para o município de Floriano, assim como para algumas áreas do estado do Piauí. Quais são as principais recomendações que a Defesa Civil do município deixa para essas famílias que residem perto ou dentro desses pontos que já foram pontos de alagamento aqui no município? Pois é, nós fazemos a nível de Defesa Civil local um monitoramento contínuo, diário, também acompanhado pela Defesa Civil Estadual e outros organismos que monitoram a nível nacional. E nós temos realmente uma previsão para os próximos dias, talvez na mesma intensidade que ocorreu no último sábado. De forma que é preciso que haja esse entendimento por parte do órgão, da responsabilidade que nós estamos tendo com os parceiros, a própria população que tem ajudado muito, mas a informação que eu passo para a população é manter a calma, né? Se manter nas suas residências e, em caso de extrema necessidade, acionar a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, que está com a equipe já de prontidão para atuar de forma bem direta, direcionada e efetiva, para que a gente possa estar evitando maiores transtornos. Em relação aos trabalhos que estão sendo desempenhados pela Defesa Civil aqui no município de Floriano. E a Defesa Civil do estado do Piauí também alertou, porque Floriano pertence a faixas de maior risco que serão atingidas por chuvas irregulares neste mês de março ainda. Então a Defesa Civil está fazendo um trabalho importantíssimo de alertar especialmente as famílias que residem nesses pontos que são mais incidentes os alagamentos. E além dessas atuações das forças de segurança pública, também há o serviço solidário. A população de Floriano e da região está se juntando através de Pix solidário, alimentos não perecíveis, colchões, roupas, fazendo doações para ajudar essas famílias. Volto com você no estúdio.
para que o clima, o tempo seja restabelecido em Floriano, que essas famílias consigam também voltar para casa e consigam seus móveis, porque só quem já passou por uma enchente sabe os transtornos que isso provoca. Cauã, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, e a TV Meu Norte está de portas abertas. No momento que você tiver novas informações, você volta aqui com a gente durante a programação. Ainda falando sobre chuvas, olha só, o Piauí deve ter registro de chuvas até pelo menos esta quinta-feira. Quem tem informações é o Felipe Guedes. O último fim de semana foi marcado por volumes expressivos de chuvas em diversos municípios do Piauí. E essa condição pode continuar pelos próximos dias. A meteorologia da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado aponta para acumulados que são superiores a 100 milímetros. Após um janeiro com chuvas abaixo da média, pouca chuva mesmo, tivemos um início de fevereiro, depois o decorrer do todo o mês de fevereiro chovendo, inclusive se encerrando o fevereiro com chuvas acima da média e causando alguns transtornos em vários municípios no estado do Piauí. Essa semana, e se inicia agora março, também com a condição de bastantes instabilidades, deve chover de hoje para amanhã no estado do Piauí, e inclusive temos alerta de grande perigo em quase toda a totalidade do Piauí, por conta já das chuvas que já vem acontecendo por alguns dias. Depois essa chuva se estende ainda até praticamente o dia 5 de março. Elas não vão desaparecer de jeito nenhum em março, vai continuar, só que elas vão ficar menos intensas na segunda, terceira e quarta semana do mês de março. Dentro da previsão chuvosa para os próximos 4 dias, a maior intensidade de precipitações deve se concentrar nesta terça e quarta-feira. Ainda de acordo com a meteorologia, apesar dessa primeira semana de março ser mais intensa em relação às chuvas, todo mês deve chover abaixo da média esperada. As chuvas, quando eu digo assim, intensas, que são chuvas que têm um volume, que acumulam um volume significativo. Por exemplo, se nós tivermos uma chuva de 60 milímetros, mas essa chuva ela for compassada o dia todo chovendo, ela não vai causar danos, que ela tem mais capacidade de absorção, ela vai sendo absorvida lentamente. Porém, uma chuva de até 20 milímetros, se for 20 milímetros, se ela for no espaço de tempo pequeno, aí ela pode devastar realmente algumas estruturas. Tá? Então, isso quando eu digo chuva de intensidade, é uma chuva grande, em termos de acumulado de 60 milímetros. Diante do cenário chuvoso, diversas cidades do sul do Piauí sofreram alagamentos, transbordamento de riachos e transtornos. A Defesa Civil Estadual deslocou nesta última segunda-feira equipes para avaliar a situação das áreas mais afetadas. Todos nós sabemos que um sistema vigoroso, as SACAS, atuou sobre o estado do Piauí, trazendo chuva volumosa para vários territórios de desenvolvimento. Vale do Itaim, Vale do Canindé, Serra da Capivara, a região dos rios Piauí e Itaueira, a região ali da Chapada das Mangabeiras e Alto Parnaíba. Essas chuvas variaram entre 50 a 150 milímetros, mas há comunidades, por exemplo, em que o volume superou os 200 milímetros, sendo categorizado como um evento severo ou de extremo risco. O governo do estado construiu essa força-tarefa envolvendo o gabinete de crise, que congrega várias secretarias. A SASC, o DR, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Defesa Civil, dentre tantas outras.